Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, nós celebramos hoje a festa da Ascensão de Nosso Senhor aos céus. Esta festa, tudo tem uma ordem cronológica, não? Nosso Senhor morreu sexta-feira santa, que nós celebramos. Na sexta-feira, sua ressurreição, nós celebramos, entre nós a tradição ao sábado, como antes da reforma litúrgica, mas é o domingo, dia da Páscoa de Nosso Senhor, o primeiro dia da semana, que bem claramente está escrito nos Santos Evangelhos. Então, domingo da ressurreição até o dia de hoje, nós temos 40 dias. Por isso, esta festa sempre cairá numa quinta-feira, 40 dias depois da celebração da santa e gloriosa ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Santo Evangelho diz claramente que Nosso Senhor, 40 dias depois da sua ressurreição, subiu aos céus. O que fez Nosso Senhor durante este tempo? Instruiu os seus apóstolos sobre coisas que não estão escritas nos Santos Evangelhos, porque são coisas da tradição oral. Por exemplo, São Fabiano, ou São Fabião, Papa e Mártir, nos ensina que durante esse tempo Nosso Senhor ensinou, por exemplo, aos apóstolos a fazerem o Santo Crisma, como deveriam fazer, que deveriam usar o azeite de oliva, deveriam também usar o bálsamo, não, que é um perfume confeccionado segundo a arte da perfumaria oriental, misturar ambos elementos e confeccioná-lo na quinta-feira santa. Nosso Senhor assim deixou estabelecido. Por isso, a missa crismal não se celebra na quinta-feira santa pelo bispo, junto com o clero, quando isso é possível, e etc. Nisso não é uma determinação litúrgica eclesiástica. Foi Nosso Senhor que ensinou. Por exemplo, Nosso Senhor ensinou também os apóstolos a rezarem a Santa Missa, a todos eles. Então tem muitas coisas da Santa Missa, tanto do rito romano como dos ritos orientais, que tem uma semelhança, tanto em palavras como nos mesmos ritos, referente ao ofertório, à consagração e o consumir a vítima. Por exemplo, isso são os atos essenciais do Santo Sacrifício da Missa, e se dá em todos os ritos de um modo parecido, usar as palavras da consagração e, com intenção de o fazer, como administrar os sacramentos. Nosso Senhor ensinou esses 40 dias aos seus apóstolos. E Nosso Senhor fica ali nessa intimidade com os seus, aqueles que esperaram, que acreditaram na sua ressurreição, que o viram glorioso ressurgir, serão estes que vão se deleitar 40 dias com a presença gloriosa de Nosso Senhor. Por isso, os senhores talvez não perceberam, uns sim, outros não, mas para todos aproveito a ocasião para explicar. Por isso, o Círio Pascal, não, que é aquela vela que normalmente deveria ser maior, não, grande, uma coluna de cera, ela foi abençoada no Sábado Santo, na Vigília Pascal, e ela representa Cristo ressuscitado, Nosso Senhor ressuscitado. Então, o padre, naquela ocasião, abençoou o fogo, um fogo que é tirado da pedra, porque mostra Nosso Senhor, essa chama é Nosso Senhor ressurgindo do sepulcro. Então, não pode ser um fogo de um fósforo, não. Normalmente é tirado de uma pedra, pederneira, não, e até sair a chama e se acende o fogo. O padre abençoa e representa a Nosso Senhor ressurgindo das pedras do sepulcro. Depois esta vela tem a Santa e Preciosa Cruz de Nosso Senhor e 5 grãos de incenso, que são esses grãos aqui, que representam as santas e gloriosas chagas de Nosso Senhor, que mesmo depois de sua ressurreição, ficaram elas expostas e mais gloriosas. Então mostra o odor de Cristo ressuscitado, como 5 chagas odoríferas que vão atrair pelo seu suave odor as almas a Ele. E esta vela, este círio, no nosso rito de sempre,
ele vai ser aceso, ele foi aceso poucas vezes, não é em todas as missas, justamente para mostrar as poucas aparições de Nosso Senhor ressuscitado que estão nos evangelhos. Então nós acendemos nos domingos, antes dos domingos nós acendemos no sábado santo, domingo de Páscoa, a segunda e terça-feira da oitava de Páscoa, o sábado in albis também, depois todos os domingos que nós tivemos 5, e no dia de hoje, depois do Evangelho, do Santo Evangelho, o padre apagou o círio. Por quê? Porque Nosso Senhor subiu aos céus. E esta vela vai ser usada novamente, somente no sábado da vigília de Pentecostes, quando o padre for abençoar a água para o uso do batismo, não mais. No rito de sempre não se usa para o batismo, não se usa para os sepulcros. Por quê? Porque isso é um erro moderno, modernista, de dar uma ênfase na ressurreição de Nosso Senhor para desenfocar a fonte da salvação na cruz, na paixão e morte de Nosso Senhor e colocar na sua ressurreição. Então, no rito da Santa Igreja tem uma lógica, tanto a razão pela qual nós celebramos hoje a sua ascensão e também a presença do círio, porque depois da ascensão de Nosso Senhor, ele subiu aos céus e como aquela vela representa a presença de Nosso Senhor durante depois de ressuscitado entre nós até a sua ascensão e as suas poucas aparições, por isso se acende pouco e depois de apagado somente em Pentecostes, na vigília de Pentecostes, depois ele desaparece. Ano que vem terá outro círio, será usado outro e, bom, é verdade, pode se usar o mesmo, mas, bom, ano que vem será outra coisa. Esta festa de Nosso Senhor na sua ascensão é a festa que mostra realça uma verdade de fé na gloriosa ressurreição de Nosso Senhor. Primeiro que depois de sua ressurreição, Nosso Senhor aparece aos seus apóstolos, aos seus discípulos e vai ensinar-lhes. Nosso Senhor vai primeiro deixar claro que é uma ressurreição verdadeira, porque aí temos São Tomé que vai tocar, vai pôr o dedo nas suas chagas, vão vê-lo, Nosso Senhor vai comer, tem várias, nas suas poucas aparições, tem várias manifestações da realidade da sua ressurreição. Como morreu de verdade, ele ressuscita verdadeiramente. Então essa natureza íntegra, humana, ressuscitada de Nosso Senhor, junto com a sua divindade que jamais, desde o momento da encarnação, jamais se separou da sua humanidade. Não, nunca. Então, a alma de Nosso Senhor Jesus Cristo estava unida à divindade no limbo, nos infernos, quando ele desceu aos infernos, e depois estava unida também ao corpo de Nosso Senhor no sepulcro. Mas só que a morte é o que? A separação da alma do corpo. Então, essa alma se separou do corpo, mas a divindade não se separa nem da alma e nem do corpo de Nosso Senhor. E Nosso Senhor ressuscita verdadeiramente. Então, essa natureza gloriosa, ressuscitada, esta pessoa divina que está em sua humanidade glorioso e esteve esses 40 dias com seus apóstolos. Como foi esta esta ascensão? Nós temos poucas palavras a respeito, mas mais do que suficientes. Primeiro, está no Ato dos Apóstolos, que nós vemos aqui, primeiro capítulo dos Atos, e São Lucas, que é o autor deste livro, diz, na primeira narração ao Teófilo que falei de todas as coisas que Jesus fez e ensinou, desde o princípio até o dia em que, tendo dado as instruções, por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, foi arrebatado ao céu. Foi também a eles que, depois de sua paixão, se lhes manifestou vivo, provando-os de muitas maneiras, ao aparecer-lhes por 40 dias. 40 dias. Então, modernamente, esta festa vai ser transladada para o domingo. Em alguns países, isso é normal porque tiraram o feriado. Mas, bom, hoje se cumpre 40 dias. Apareceu-lhes por 40 dias e a falar-lhes do reino de Deus. Estando numa vez a comer com eles à mesa, ordenou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, aquela
disse, de que me ouvistes falar-vos, porque João batizou-vos na água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados no Espírito Santo. Então perguntaram-lhes então os que estavam reunidos, Senhor, é agora que ides restaurar o reino em proveito de Israel? Ele respondeu-lhes, não é a vós que pertence conhecer os tempos ou os momentos que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Quanto a vós, com o Espírito Santo que há de descer sobre vós, recebereis a sua força, e assim dareis testemunho de mim em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isto, elevou-se à vista deles, enquanto uma nuvem ocultou-os aos olhos deles. E estando assim a olhar para o céu e vê-lo subir, eis que apresentaram junto dele 2 personagens vestidos de branco, que lhes disseram, homens da Galileia, por que estás a olhar para o céu? Este Jesus que acaba de se elevar ao céu, do meio de vós, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Esta foi a leitura da missa de hoje. A epístola que hoje é extraída do livro do Atos dos Apóstolos, seu primeiro capítulo. Então, prestemos atenção. 40 dias, nosso Senhor ressuscitado está entre os apóstolos. Instrui os seus apóstolos. Depois fica ainda um resquício da má interpretação, da deformação bíblica tradicional dada pela sinagoga daquele então, que mostrava o Messias como restaurador político. E nosso Senhor, e esta pergunta nosso Senhor vai responder, não? Ele responde o quê? Não é a vós que pertence conhecer os tempos, os momentos que o Pai fixou por sua própria autoridade. Então, nosso Senhor responde o quê? Não dá mais explicações, porque o Espírito Santo, quando vier em Pentecostes, por isso daqui a 10 dias nós vamos celebrar, não a festa de Pentecostes, será no domingo, e sempre é um domingo, porque no primeiro dia da semana, estando fechada as portas, os apóstolos estando reunidos, estavam lá com medo dos judeus, no cenáculo vem o Espírito Santo. Então sempre vai ser um domingo. Pois o Espírito Santo vai tirar este medo, esta covardia, estas dificuldades humanas, e eles vão ser testemunhas de Nosso Senhor. E o Espírito Santo vai instruir todas as coisas. Por isso, a partir do momento de Pentecostes, os apóstolos já não têm mais essas perguntas e não têm mais essas dificuldades para entender as coisas que Nosso Senhor lhes ensinou. Neste versículo, que é a resposta de Nosso Senhor a esta pergunta, Nosso Senhor vai dizer o quê? Vou repetir porque para nós é de palavras oportunas de suma importância. Não é a vós que pertence conhecer os tempos ou os momentos que o Pai fixou por sua própria autoridade. Quanto a vós, com o Espírito Santo que há de descer sobre vós, recebereis sua força, e assim darei testemunho de mim em Jerusalém, em toda a Samaria, até os confins da terra. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso crisma. E não é outras palavras que devemos ouvir, servem para nós. Essas foram ditas para os apóstolos, porque os crismados, eles recebem o Espírito Santo para ser o quê? Soldados de Cristo. E um soldado deve lutar por quê? Pela causa de seu chefe, que é nosso Senhor. Então aí dá o testemunho. Aí está o verdadeiro apostolado católico, no sentido dos leigos, de ser testemunhas, de serem coerentes com a verdade do Evangelho e movidos por quê? Pela vontade solícita em submeter de bom grado a nosso Senhor Jesus Cristo. Agora não nos compete saber tempos e momentos. Hoje, por confusões já antigas em realidades, não? Desde as guerras mundiais o mundo não é o mesmo, e antes disso as revoluções, e antes delas o Renascimento e, a ruptura com a Idade Média, em todos os aspectos culturais, religiosos, etc. Faz com que o mundo tenha um novo ciclo e as coisas não funcionem bem e vão gerando-se à sombra desta era sinistra coisas aterradoras. Revoluções, Lutero, heresias, apostasias de reinos inteiros, guerras
traz guerras, 2 mundiais, depois ideológicas muitíssimas e até o ponto que nós temos hoje, o que nós conhecemos bem, não uma mídia estranha, totalmente a serviço de ideologias, pessoas com uma ignorância religiosa como jamais vista, depois uma igreja desfigurada e, bom, etc. Então todos nós ficamos aí apocalípticos e queremos saber o que nós não precisamos saber. Nós queremos saber o que nós não necessitamos saber e nós queremos saber o que nós não podemos e não devemos saber. Porque, queridos fiéis, se Nosso Senhor dissesse para alguém que o fim dos tempos seria no ano 1345, nós não estaríamos aqui, obviamente, se isso fosse verdade, não? E todas as pessoas estariam entregues à lascívia até que viesse o ano 1300x e o mundo acabasse e aí esses seriam santos. Nosso Senhor conhece os filhos de Adão, ele não disse para ninguém. No Santo Evangelho, quando perguntado disso, ele diz que nem o Filho do Homem sabe. Não quer dizer que ele não saiba por não saber, quer dizer que ele não sabe porque não é uma ciência comunicada, seja comunicada. Então, ou seja, ele não é para que ele diga, ele não vai dizer, pois tenhamos cuidado, essas aparições, aí está Nostradamus, está as profecias de São Malaquias, está as profecias de não sei quem, bom, tem umas que são antigas, tem umas que são modernas e respeitáveis, e tem umas que são absurdas, e tem outras que são realmente assustadoras, porque às vezes misturam coisas, calendários maais e todas essas coisas. Por antigo, nem tudo que é antigo é verdadeiro, hein? E tem coisas que são respeitáveis porque procederam de algum santo, mas temos que lembrar que essas coisas são condicionais, hein? São Vicente Ferrer, por exemplo, profetizou o fim dos tempos para a sua época e para tal ele fez o favor de fazer um milagre. Então ele provou com o milagre que o fim dos tempos era aquele então. Isso é apologética pura. O que é que aconteceu? Não veio. O milagre não assina um erro, uma mentira, uma fraude. O que aconteceu? Alguém rezou, e talvez Santa Catarina de Sena, que estava naquele então, os dois tinham problemas porque um estava com o Papa e outro estava com outro Papa. E Santa Catarina estava com o Papa de verdade. E o que acontece? Talvez ela rezou, não sei, suponho, e Deus deu mais uns bons séculos que nós estamos aqui, não? Ano 2000 já se passaram quase 6 séculos desse acontecimento. E o mundo não acabou. Verdade que nós não temos a Santa Catarina para rezar para Deus nos dar mais 6 séculos. E não importa. Nós devemos estar sempre o quê? Sempre vigilantes, atentos e cuidando da nossa alma. Porque se eu não ver o anticristo, espero não vê-lo, mas eu vou ver a morte e vou me deparar com o juízo de Deus. E o rigor do juízo de Deus é estreitíssimo. Então temos que ter cuidado, não são coisas que não nos compete saber. É verdade que existe a parte da parousia, é uma verdade de fé. Nosso Senhor, como está aqui escrito, hein? Muito claramente, homens da Galileia, por que estáis a olhar o céu? Este Jesus que acaba de se elevar ao céu, do meio de vós virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Esta é a parousia, a segunda vinda de Nosso Senhor. Então o anticristo, que vai ser o que? Uma falsa versão de Nosso Senhor, uma versão barata, feita, vai ser um homem nascido de uma mulher, não tendo um pai, mas um homem baixo à inspiração total do diabo, totalmente dócil ao Satanás, infeliz, e vai causar muita paz, vai resolver os problemas econômicos, vai solucionar o problema de todos os que estiverem com ele, e aí vai vir como que? O Messias dos judeus. Que eles recusaram o verdadeiro e vão aceitar este como o verdadeiro, sendo absolutamente falso. E também vai seduzir muitos católicos, porque ele vai ser realmente o, entre aspas, daqui até as cordilheiras em aspas e um pouquinho mais, vai ser a solução dos problemas atuais. Então, Nosso Senhor deixou claro, hein? Do mesmo modo com que ele subiu, ele vai descer. Ele não vai nascer de ninguém, ele não vai reencarnar em ninguém, o espírito dele não vai baixar em ninguém e vai falar por ele, não. Tudo isso daí é contrário à nossa fé, é contrário à revelação. Ele vai, do jeito que ele subiu no dia de hoje, ele vai descer
com glória e majestade para julgar vivos e mortos, como rezamos no credo. E aí vai ser a sua segunda vinda e vai pôr fogo, isso é a conflagração universal, e outra ocasião vamos considerar os demais fatos desta ocasião. Mas vamos ao Santo Evangelho, que também nos narram o que acontece, o que hoje celebramos, a ascensão de Nosso Senhor. Então, o Evangelho é segundo São Marcos. Naquele tempo apareceu Jesus aos 11 apóstolos. Estando eles à mesa, censurou-lhes a sua incredulidade e dureza de coração, por não terem dado crédito ao que haviam visto ressuscitado. E em seguida disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os milagres que hão de acompanhar os que acreditarem serão estes: a meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortífero, não lhes fará mal, imporão as mãos sobre os enfermos, que serão curados. Depois de assim lhes ter falado, o Senhor Jesus elevou-se ao céu, onde está assentado à destra de Deus. Eles, por seu lado, partiram a pregar a toda parte, auxiliando-os o Senhor e conformando-lhes a pregação com milagres que o acompanhavam. Então, Nosso Senhor increpa a dureza dos corações. Corações duros pela ignorância, que a ignorância, não, ela entorpece também os corações. Um erro no intelecto vai também repercutir na vontade do homem. Sim, vai repercutir. Por isso nós insistimos na importância da instrução católica e de submeter nosso intelecto às verdades da nossa fé, e vai ser um meio muito eficaz de robustecer a nossa vontade, que anda prostrada ou aí se arrastando de mazelas e mazelas, hein? E não consegue vislumbrar o bem verdadeiro, a verdade. Por quê? Porque está entorpecida. Somente pelo antídoto da verdade no intelecto, a vontade necessariamente vai ser corrigida, curada, robustecida. O Nosso Senhor increpa. Correção de Nosso Senhor preparatória para a vinda do Espírito Santo. Não? Com essa correção eles estarão já bem endireitados para receber o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. Aqui, aproveito a ocasião para lhes explicar, não é o batismo da canção nova, não. Não é a chamada vereda, não, da renovação carismática, que todo mundo faz um corredorzinho e todos ficam lá, blá, 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 achando que estão falando a língua dos anjos. Primeiro que isso daí não existe. E depois que as pessoas saem de lá à força falando coisas que não entendem e acham que foram batizados no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo que Nosso Senhor está dizendo? O São Lucas escreveu no capítulo, nos versículos que lemos. O que é batismo? Batismo é quando a pessoa está submergida na água, não em nome da Santíssima Trindade, é um lavado. Mas a ideia é realmente um banho, uma ablução, lavar. Então se derrama água e a pessoa fica molhada. Sempre se entende no sentido de totalidade. É verdade que nós fazemos pela cabeça, não? Bom, molhar a cabeça, a parte principal do corpo, também tem um sentido de totalidade. Pois então, por imersão, vamos deixar o de imersão. Mas então, quando fala batizado no Espírito Santo, é que eles vão receber o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Ou seja, o Espírito Santo vai iluminá-los de tal modo que não haverá sombras. Imagine um holofote posto em 40 centímetros de quadrados, assim, em pouca. O que vai acontecer? Vai ficar radiantíssimo, não? Nós fazemos uma caixa de madeira, não? Com talvez o que tenha 1,20 m de comprimento por 40 de 1,20 m por 40 e se colocam lâmpadas na tampa e se deixa a cera ali ralada e se fecha para que a iluminação
próxima, sem aquecer, deixa a cera clara. Fica bege, quase branco. Em um período de o quê? De umas 3, 4 semanas. Por causa da intensidade da luz e da restrição do espaço, não existe sombra. Os 4 paredes estão iluminadíssimas. Pois então, isso é um batismo no Espírito Santo nas almas de quem o recebeu. O Espírito Santo vem como luz, por isso em Pentecostes é um fogo abrasador e ilumina toda a alma do iluminado. Então, o batismo no Espírito Santo que os apóstolos receberam é que neles não ficou nenhum lugar às sombras, pela iluminação absoluta, completa, intensa do Espírito de Deus sobre eles e também sobre todas as almas que o recebem. Não? Mas não é um 7º sacramento, um 8º sacramento, não é um rito que se faz para receber o Espírito Santo, porque isso nunca existiu na história da igreja, mas isso sim, para nós é o sacramento do crisma, que vamos receber sim o Espírito Santo de um modo especialíssimo, já o recebemos no batismo de água, mas também de um modo especialíssimo no sacramento do crisma, onde vamos receber sua força, seus dons, de um modo especialíssimo. E aqui, para os apóstolos, é a promulgação da Santa Igreja, e por isso eles vão sair para pregar esta fé que eles já tinham, mas ainda faltava esta alma da igreja. Por isso a alma da igreja é o Espírito Santo, que como tal, ele ilumina a igreja de tal modo que nela não haja sombras. Por isso é blasfemo, absolutamente blasfemo, dizer que a igreja é pecadora. Porque quem é o princípio vital da igreja é o Espírito Santo. E ele não pode fazer pecados porque ele é Deus, com o Pai e o Filho. Depois desta promessa, depois desta instrução, nosso Senhor sobe aos céus. E os apóstolos vão fazer o quê? Pregar o Santo Evangelho a todos os povos. E nosso Senhor diz, não, sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Por isso, é uma tradição muito verdadeira que os apóstolos foram por todo o mundo conhecido, que nós conhecemos do mundo antigo, Europa, Ásia, África, não? Oriente Médio ali, mas também o mundo que para aquele então era desconhecido. E nós vamos ter aqui, quando vierem os colonizadores, não? Quando eles vieram, encontraram, por exemplo, na América do Sul, uma tradição do pai Sumé, que os índios tanto do Paraguai como do Brasil, contavam que os seus ancestrais viram um homem que tinha uma cruz na mão, que ensinou inclusive a trabalhar com a mandioca, e que eles disseram que depois de muitos anos iam vir homens, e a característica que eles davam, se não me falhar a memória, é homens peludos. E o padre Sepp, não, que foi um missionário jesuíta, tanto nas reduções jesuíticas brasileiras, hoje em dia brasileiras, e espanholas, ele relata essa tradição dos índios daquele então. E tinham homens que chamavam Sumé, e para nós Tomé, não? São Tomé apóstolo. E tanto no litoral paulista tinha um caminhozinho para o mar, onde não se crescia mato, e os índios nunca pisavam, porque por ali ele chegou e por ali ele se despediu. Sabemos hoje, pela tradição, São Tomé apóstolo. E no Paraguai, ele deixou a marca dos seus pés sobre uma montanha, um rochedo, que, se me falhar a memória, até hoje existe. Na América do Norte, São Tiago apóstolo, tão venerado pelos espanhóis, e nos templos astecas, inclusive, haviam cruzes de São Tiago. E quando chegam lá, né, Cortés e outros espanhóis, no mundo desconhecido, o que faz essa cruz aqui? Então o apóstolo deixou, e pela ignorância e depravação dos costumes, virou, junto com os ídolos, um objeto profanado, mas um vestígio que o colonizador vê. Alguém chegou primeiro que nós. Quem? São Tiago, o apóstolo. E assim temos em todas as partes da face da terra uma tradição igual, semelhante a essa, que um apóstolo X ou Y pisou e deixou alguma coisa. Mas não estabelece a Santa Igreja, hein?
mas só que deixa já o caminho trilhado, e quando vierem os colonizadores e os missionários vão estabelecê-la, dilatando-a sob essas pequenas sementes, pequenos alicerces que eles deixaram. Mas aonde eles estiveram como apóstolos, bispos, ali estabeleceram igrejas locais, ou no sentido universal, como São Pedro em Roma. Nosso Senhor mandou isso, então é tal qual. Os apóstolos foram por todas as partes do mundo conhecido e desconhecido para aquele então, que hoje é conhecido para todos nós. E como Nosso Senhor sobe aos céus? A tradição conta que Nosso Senhor reuniu seus apóstolos, estava aí no Jardim das Oliveiras, e Nosso Senhor abençoa os seus apóstolos com o santo sinal da cruz, como nós fazemos no fim da missa ou quando vamos dar uma bênção. Por isso a bênção na missa tem um sentido místico, justamente da ascensão de Nosso Senhor, porque antes dele ir, ele abençoa. E conta a tradição, até hoje existe o lugar em que Nosso Senhor deixou marca dos seus sagrados pés, os seus 2 pés, numa pedra, no Monte das Oliveiras, e sobe. Essa pedra existe até hoje, um lugar de veneração para os católicos, os cristãos, e subiu aos céus num dia de quinta-feira, 40 dias depois da sua gloriosa ressurreição. Por isso, nas pinturas antigas, quadros, reproduções, mostram sempre aqueles 2 pés, não é em vão, às vezes em cima da grama, às vezes em cima de uma pedra, da terra, e Nosso Senhor subindo descalço ao reino dos céus. Então, queridos fiéis, aqui nós temos o relato bíblico, a tradição sobre esta festa. E por que celebrá-la? Aí está na Epístola de São Paulo aos Efésios, que foi lida ontem na vigília. Meus irmãos, a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. É por isso que está escrito: tendo subido ao céu, levou cativo o cativeiro. Ora, que significa subiu? Senão que também antes tinha descido cá, baixo a terra? Então o apóstolo está dizendo, se Nosso Senhor subiu, mas antes desceu, é a encarnação. É o 25 de dezembro, o nascimento de Nosso Senhor, mas antes é o 25 de março, quando ele é concebido por obra, graça, pelo poder do Espírito Santo no seio de Maria Virgem. Aquele que desceu é aquele mesmo que também subiu além de todos os céus, a fim de encher o universo inteiro. Assim que Nosso Senhor desce, Nosso Senhor sobe e leva, como diz o apóstolo, subido ao céu, levou cativo o cativeiro e distribuiu seus dons aos homens. Então vemos ele confiar o poder apostólico de missão aos apóstolos para enriquecer a humanidade pela pregação do Evangelho, a conversão dos povos, a dilatação da Santa Igreja. E depois, neste ato, Nosso Senhor sobe, e vai levar a cativa à captividade. Ou seja, lembremos que no dia da sua ressurreição, muitos mortos ressuscitaram com Nosso Senhor, no dia da sua crucifixão, Aqueles mortos morreram de novo, E Nosso Senhor sobe para o paraíso eterno, reino dos céus, como Adão foi expulso do paraíso terrenal, e Nosso Senhor vem restaurar o que Adão perdeu. Então Nosso Senhor, como novo Adão, entra no paraíso celestial. Por isso é o primeiro corpo ressuscitado, a primeira natureza humana, que vai entrar no reino dos céus. Porque os que deveriam ter entrado pelo pecado, as portas foram fechadas, e Nosso Senhor, que veio restabelecer, veio pagar essas dívidas, e Nosso Senhor entra, triunfo de Nosso Senhor. E as almas que ele tirou do limbo, desde Abel até o último justo daquele então, entram gloriosas também com ele no paraíso. Por isso o seio de Abraão, o limbo dos santos padres, ficou vazio desde então. Hoje sobe Nosso Senhor em uma procissão para o reino dos céus. E depois de alguns anos, vai subir sua Mãe Santíssima no 15 de agosto, a sua Assunção, um segundo corpo que vai entrar no céu glorioso, porque ela é a verdadeira Eva,
Eva trouxe a desgraça e foi expulsa do paraíso. E esta Eva, que é o fruto bendito do seu ventre, que trouxe a possibilidade de entrar no reino dos céus, o paraíso celestial, ela, como mãe, senhora, vai entrar também de corpo e alma. E depois ficam as portas abertas para as almas dos que obedecerem a Nosso Senhor, que forem fiéis a este reino que Ele vai tirando-nos do cativeiro do paganismo, por isso manda conquistar todos os povos, vai tirando-nos do cativeiro do judaísmo, por isso começam a batizar, os judeus se convertem na primeira pregação de São Paulo, de São Pedro, que é o capítulo, um pouco depois do capítulo que lemos hoje como epístola. Depois vai tirar do cativeiro da idolatria e etc., de todos os absurdos das falácias e da depravação dos costumes, e vai civilizar este mundo, e tirando-os do cativeiro, e vai levar todos aqueles que forem dóceis a este redil, que é a Santa Fé Católica, vai nos levar para o paraíso celestial. Aí cremos na ressurreição da carne, na vida eterna, e é isso que nós vamos esperando e trabalhando para obter. Então, esta festa tem como fim, como nós devemos pedir, um ardente desejo do céu. E dará norte para a vida nos mares, nas tempestades e nos exílios que nos toca viver neste mundo. E assim a vida católica tem o sentido de, depois desse desterro, mostrar-nos Jesus como pedimos na Salve Rainha. E onde está Nosso Senhor? Em glória no reino dos céus, esperando-nos como seus súditos para reinar com Ele. Reinamos servindo como servi-lo é reinar. De certo modo já fazemos na terra, mas vamos fazê-lo por toda a eternidade no reino dos céus. Então peçamos essa graça na festa de hoje, e esta graça deve ser pedida insistentemente todas as vezes que nós rezamos os mistérios gloriosos, o segundo mistério glorioso, o 12º mistério do Santíssimo Rosário, a Ascensão, e pedimos um ardente desejo do céu, nossa cara pátria. Cara de querida e cara de cara mesmo, porque foi o preço redentor, a morte de um Deus que pagou a entrada. E não podemos perder semelhante mansão por mixarias. E isso é o que infelizmente faz a maioria dos pecadores. Que Deus nos livre de semelhante desatino. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.